Fala galera, Christopher aqui, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos começar o 2026 aqui no canal, finalmente. Vamos começar o 2026 com um vídeo que hoje um pouco mais light, né? Vamos fazer aí uma análise da carteira recomendada do BTG Pactual para fundos imobiliários do mês de janeiro. Sim, tô meio com a voz ainda um pouco complicada após uma virada de ano bastante comemorada. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise aí sobre a carteira recomendada do mês de janeiro do BTG Pactual e o que uma das maiores assets, né? Se não a maior asset de fundos imobiliários da América Latina, está aprontando para nós aí, o que eles estão recomendando, né, de forma gratuita nas suas carteiras recomendadas do site do BTG Pactual Equity Research. Vamos dar uma olhadinha, fique com a gente e vamos fazer uma análise 360 aí dessa carteira e ver o que eles estão aprontando com os investidores. Fala galera, vamos lá então. Aqui estamos com a carteira recomendada de fundos imobiliários de janeiro do BTG Pactual. Né? Vou trazer para a tela para vocês. Já estou com o PDF novinho em folha aqui. Hoje estamos no dia 6 de janeiro de 2026 e esta é a carteira recomendada pelo BTG Pactual para janeiro de 26. Aqui a capa, né? Do início que eles falam, e aqui vamos ver os primeiros comentários dos analistas, que é o Daniel Marinelli e o Matheus Oliveira, dois analistas da BTG Research, né? Dois profissionais aí que recomendam investimentos para a galera. Vamos ver o que eles estão trazendo de informações aqui para nós. Já aparece a carteirinha aqui do lado, já nós vamos para ela. Vamos ver o cenário doméstico que eles colocaram aqui, né? Que em 2025 a economia brasileira atravessou um processo de desaceleração moderado. Concordo, realmente aconteceu isso. Após um bom crescimento em 2024. Bom, aqui está falando, gente, de macroeconomia. Está falando de questões macro e não uma questão micro envolvendo fundos imobiliários. Porque quem investe em fundos imobiliários sabe que 2024 foi bem ruim para fundos imobiliários. Bem ruim mesmo. Se você olhar o IFIX, vamos botar o IFIX aqui. Vamos pegar o IFIX no mais retorno. Tá? Se nós fizermos uma lupa aqui no mais retorno no ano de 2024, vamos pegar aqui, ó, data 01/01/2024, 31/12/2024. Veremos que foi horrível, certo? Foi tirando ali, ó, nos últimos dias do ano, cara, do dia 19 de dezembro até o último pregão, que subiu ali, começou um rally, né, que depois se expandiu para 2025, que a gente teve um ano muito bom em fundos imobiliários, mas, nós tivemos uma queda bizarra, cara. Ficou de lado o ano inteiro, praticamente sem ganhar nada, 2%, 1%, até que chegamos aí em meados de setembro, o último trimestre de 2024, e foi aquela desgraça, né? Foi uma tragédia, cara. Vamos ver até que foi. 12% de queda só nesse período, né? De início de setembro, praticamente, no final de setembro, até o final do ano, cara. Até metade de dezembro. Então foi horrível, caiu geral. Se você pegar outros fundos, vamos pegar aí, por exemplo, cara, esse aqui foi o Tegar, que é um que eu gosto bastante, o Tegar 11, foi horrível, foi para ele esse período aqui, cara. O Tegar 11, nesse mesmo período, cara, vou botar a data aqui, ó, 01/01/2024, 31/12/2024. Não quero saber disso aqui. Aplicar. Olha só, gente, mesmo período, ó, setembro, igual o IFIX, tá? Caiu de 5% de rentabilidade, estava performando melhor que o IFIX no ano, e terminou aí, cara, chegou a bater um fundo aí de 24% de queda em 3 meses, gente. 3 meses. Isso é bizarro, tá? Então, 2024, vou voltar lá para o relatório, 2024 foi bem ruim para os fundos imobiliários, tá? Então ele falou que o Banco Central manteve a Selic 15% ao ano e tal. O que aconteceu em 2024, ele falou aqui, só lembrando que, apesar da economia, ele dizia que a economia teve um crescimento em 2024, para os fundos imobiliários foi uma merda, tá? Aí diz que o mercado de trabalho, né, deu uma inflexão, deu uma travada. Coisas que falam aí nos relatórios dos fundos de fundos, tá? Eles estão dizendo aqui também, praticamente, tá? Uma projeção de inflação de 6%, evoluiu de forma favorável, diz que a carteira teve uma alta em dezembro de 2,74%. Gente, eu achei baixa essa alta aqui, tá? De 2% só no mês de dezembro. A minha carteira pessoal rendeu mais que isso, só de fundos imobiliários de dezembro, tá? Lembrando que aqui estão contabilizando também os dividendos que eles ganharam. Então, tipo, 2,74% eu achei fraco, tá? Mas é assim, a gente tem que ver um contexto inteiro, né? Veja aqui no contexto inteiro, aqui desde 2019 a carteira dele está performando bem.
Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui. Aqui algumas alterações que eles fizeram na carteira deles, dos meses anteriores para esse, pelo que eu entendi. Então, aumentaram a exposição em BTLG, beleza, só que já teve momentos melhores de entrar no BTLG, não agora que ele está aí praticamente no preço, até um pouquinho, vamos dar uma olhada rápida aqui. Pode ser até que ele esteja um pouquinho valorizado. Vamos ver o Funds Explorer aqui. 103, ele está praticamente a preço justo. O BTLG 11 não está barato, eles aumentaram a posição do BTLG 11. Tudo bem, tudo bem. Também teve aumento da exposição no MCCI 11, também, já fiz até vídeo para vocês aqui no canal. MCCI 11 já teve uns meses atrás aí, bem descontado, como é que ele está agora, praticamente está a preço justo. Isso é uma coisa que eu não entendo nesses analistas, nessas carteiras recomendadas, cara. Eles deixam para comprar os fundos depois que o fundo subiu. Quando o fundo está gritando por oportunidade de compra, eles não colocam nas carteiras, cara. Eles não colocam nas carteiras. Eu sei que essa carteira é uma carteira que vai ser recomendada para as pessoas, né, para as pessoas físicas e tal, e que não gostam de comprar coisas caindo. Mas, cara, investimento é isso, cara. Você tem que comprar as coisas quando realmente existe uma oportunidade. Você comprar as coisas quando estão subindo é o que nós ensinamos, né, a não fazer. E eu não consigo entender muito bem essas lógicas. Eu gosto, esses dois fundos são ótimos, tá? MCCI e BTLG são maravilhosos, é filé mignon do mercado. Porém, já teve oportunidade muito recente de comprar esses fundos a melhores preços. Estão comprando os fundos caros praticamente. E o Canip, né, que é um fundo para investidor qualificado, que não, para mim não faz sentido você recomendar um fundo de investidor qualificado para pessoas físicas que estão investindo de 50 mil, 100 mil, 30 mil, 80 mil, 200 mil. Pô, cara, isso aqui é para cara que tem mais de 1 milhão investido. Então, assim, por mais que eu sei que existem várias sacanagens que fazem aí, né, e acabam liberando investidores, pessoas físicas comuns para comprar esses fundos, que as corretoras estão fazendo errado, a gente sabe que isso aqui é um fundo criado para investidor qualificado. E, sinceramente falando, tem fundos, né, atrelados à inflação entregando mais resultado que o Canip, tá? Vários fundos entregando mais resultado que o Canip 11, que eles estão aumentando a exposição aqui. E também eles falaram que reduziram posições em KNCR 11. Acredito que porque a taxa de juros deve começar a cair e esse fundo vai ter resultados reduzidos, né? Então, o provento vai diminuir, eles já estão prevendo isso. Faz um pouco de sentido, vão vender na alta esse fundo aqui. Provavelmente, vamos dar uma olhada como é que tá, mas eu acho que o KNCR está sobrevalorizado neste momento. Eu acho, tá, gente? Não tenho certeza, vamos ver aqui. KNCR 11, estou vendo tudo ao vivo aqui, né? Durante a gravação, está 4% sobrevalorizado. Esse fundo está caro. Tá? Eles estão saindo realizando lucro nesse fundo aqui, né? E aumentando a exposição, por exemplo, no MCCI ali, ó, que é mais focado em inflação, né? Ó, reduziu 1,5% no KNCR e estão entrando 1,5% no MCCI. Deu para ver que foi essa troca que eles fizeram. Eles entraram mais focado na inflação e estão saindo um pouco a carteira do CDI. Faz sentido, essa aqui para mim faz sentido. Ou até mesmo essa compra do Canip aqui, né? Que eles colocaram 1,5% de aumento. E também fizeram uma redução no HGRU e no BTHF11. Aqui um fundinho da casa, né? Um hedge fund da casa, o antigo BFF11, que sei lá como é que era, no BCFF11, né? Acho que era isso. Que era o fundo de fundos do BTG Pactual. Então reduziram 1,5% em cada um e saíram do Clean 11, que é um fundo, era uma apostinha aí, né? Não é um fundo que eu considero grandes coisas, não, apesar de não ser ruim não, tá? Então, essas foram as alterações que fizeram na carteira. Aqui, gente, a alocação deles, vou dar uma aumentadinha na tela para ficar melhor para vocês verem. A alocação setorial deles, tá? Estão 53% de CRIs, 22% em galpões logísticos, 9% em renda urbana, 7,5% em shopping centers e 7% em lajes. Já até imagino o que é a laje que eles têm, né? Os analistas amam aquele fundo. E 1,5% em hedge fund. Vamos dar uma olhada agora como é que tá a carteira dos caras, né? Aqui em cima tem a carteira recomendada, gente. Vou aproximar bem aqui, ó. BTCI 11, né? 6% da carteira. Cara, bom fundo. Gosto bastante. Quero até comprar para mim esse fundo, só que ainda não abriu espaço, né, nas posições, porque eu estou fazendo posições em ações nesse momento, mas quero incluir na minha carteira esse fundo também. Gosto muito do BTCI 11, eu acho que é uma boa alocação, né? Tá aparentemente, segundo a carteira deles aqui, com um breve desconto, né? Vamos ver como é que tá na realidade agora. Já passaram alguns dias de que eles postaram essa carteira, né? Vamos ver aqui, ó. Estava com 7% de desconto, continua igual, tá, gente? 7% de desconto. BTCI tá interessante. KNCR está com 12,5% da carteira, e eles reduziram, né? Então estava maior, né? Se eles reduziram 1,5% de KNCR, eles estavam praticamente com 14% de KNCR.
Estão reduzindo, ainda está pagando um bom dividendo, né, gente? Lembrando que a NCR é 100% CDI, mas esse fundo aqui tende a cair, tá, gente? Cafezinho. Esse fundo tende a cair porque a Selic tende a cair nos próximos meses. 2026 deve ter quedas na Selic, bem provável que nós acabaremos, né, 2026 abaixo de 15%, então normal, eles começarem a desmontar posição nesse fundo, né? Eu não gosto desse negócio de monta e desmonta, mas isso aqui é uma corretora, gente. E uma corretora nunca vai fazer uma carteira estática para você. Eles vão de todos os meses fazer uma troca daqui, uma troca de lá, entendeu? Embora fundos imobiliários não gere corretagem para o BTG. Corretagem zero para fundos imobiliários. Mas, cara, isso é tradicional de corretoras, tá? Troca de ativos, gira para cá, gira para lá. É bem normal eles fazerem isso. Né? A corretora vive de giro e tudo mais, então eles vão... Isso vai ter sempre. O Canip, eu já falei para vocês, né? 12,5%. Então eles fizeram uma comprinha casada aqui, né? De Canip, inflação e CDI com a mesma participação na carteira. O Canip ainda apresenta uma certa, digamos assim, uma certa desvalorização de 2%, mas praticamente isso é preço justo, como eu te falei. Eu preferia aqui ou até alocar mais no IBCCI, que eles estão entrando, né? Mais e sei lá, um VRTA, ou até um outro fundo, cara. O HGCR está bem focado em inflação nesse momento. Se você olhar a carteira deles, está quase full inflação, tá? RBRR11, 7,5%, bom fundo também, que agora, inclusive, vai ser, provavelmente, não vai ser não, né? Acho que já foi comprado pelo Pátria. Os fundos da RBR foram adquiridos pelo Pátria Investimentos. Vejo que vai ter uma melhora nesse fundo aqui. Como é que está o RBRR hoje, gente? Vamos ver aqui no Funds Explorer. 6% de desconto. Cara, mais de 12% de yield. Bom fundo imobiliário, gosto bastante. Não vejo necessidade de ter o RBRY, tá? Quando você tem MCCI na carteira, eu preferia aumentar a exposição do MCCI, que está com só 5,5%, deixa o RBRR em 10% e bota o restante aqui no MCCI, pô. Emparelha os dois e tirasse esse RBRY aqui, cara. Você continua com a mesma proporção em papel, mas com uma qualidade de crédito bem melhor, né? Isso aqui é o Rio Bravo High Yield, né, gente? Então, na verdade, eu não sei nem por que a Rio Bravo tem esses dois fundos, tá? Porque eles ainda não fizeram um mescladão aqui, ó. Uma união desses dois fundos, talvez a Pátria até faça isso, tá? Uma união desses dois fundos aqui, deixando somente um fundo novo do Pátria, né, com um nome diferente. Né? Ele não vai manter a RBR, que é o nome da gestora, né, de outra asset, né? Com certeza não. Inclusive o HGLG eu tenho um palpite de que vai ser mudado de nome, tá? Eu acho que eles vão botar outro, não sei se já saiu essa informação, mas eu acho que o HGLG não vai ser mais HGLG após essas incorporações da LVBI, do PATL aí. Eu acho que vai ser alterado o nome também, gente. Então assim, aqui eu tiraria esse RBRY aqui, para mim não faz o menor sentido na carteira recomendada. Aumentaria a exposição do MCCI, que está muito baixo, é um ótimo fundo, com pouca exposição na carteira. E tira esse aqui, que eu acho, sinceramente, eu acho meia boca, apesar de que não é, para ruim ele não serve, né? E, sim, aumentaria a posição aqui, ó. Até, de repente, eu levaria o RBRR para 10% e o MCCI aqui também, com o restante, né? Botaria 2,5 aqui, né? E 7,5 aqui, ó. Deixaria parelho com o KNCR aqui. Manteria as proporções de carteira, de papel na carteira e, né? O VILG 11 deu uma boa melhorada, tá com desconto, né? O yield ainda está um pouco baixo, mas para a logística está dentro da média, né? De 8 aí a 10%, de 8 a 11%. Eu acho que aqui eles estão realmente querendo fazer uma simetria de ganho de capital, né? Então aqui eles estão visando uma possível valorização de carteira. O VILG, lembrando para vocês, gente, que é um fundo de logística da 20, que ele é bem diversificado, tá? Então ele tem uma estratégia de logística bem pulverizada, ele lembra o VISC 11, só que em logística, né? Então ele tem essa questão de multigeografia, assim, que é bem interessante para um fundo de logística, tá? Que geralmente são muito focados em São Paulo e Rio de Janeiro, então Minas, né? Então esse aqui tá, acho interessante, uma posiçãozinha pequena de 4,5, ele tá com um breve desconto, vamos ver se ele tá com esse desconto real mesmo, ou se é da época que eles fizeram, pode ser que ele tenha até subido. Vamos ver aqui, ó, tá com o mesmo desconto, tá? Então é um fundo aí que eu acho que pode dar o que falar aí positivamente. Quero fazer um vídeo melhor sobre ele depois, né? Porque eu não sou um grande adepto dessa gestora, mas é um fundo que pode vir a performar bem em 26 aí, tá? Ainda mais se tiver um bull market no mercado. BRCO, gosto muito, Bresco, tá? Acho que poderia ser maior a posição do Bresco. Eles poderiam dar uma aliviada no BTG, que eles aumentaram a posição do BTLG. Tá certo que é um fundo da casa, eles estão puxando pro assado deles, né? Eles estão recomendando aqui um monte de fundo deles, né? Então, assim, BTLG é um fundo da casa, tá com 13%, e eles sabem que o cara é bom, eles conhecem o fundo, é um fundo da própria casa, então eles têm informações que a gente nem tem, e eles estão recomendando porque eles sabem que o negócio é filé mignon. Porém,
Para uma carteira recomendada, só minha apenas uma opinião de especialista de investimento, nada de opinião pessoal, né? Eu reduziria aqui para uns 10% e botaria mais 1,5% aqui e 1,5% aqui, ó. Deixaria 6% no VILG e 6% no BRCO, tá? No Bresco. E deixaria aqui com 10% o BTLG, mantendo as proporções de logística que eles colocaram, né? Aí agora vem os de lajes aqui, né, gente? 2 de lajes. BRCR11. Aqui, gente, é uma aposta, né? É uma aposta ousada. O BRCR11 é o famoso BRCR11, né? Que está com praticamente a metade do valor, tá? E esse fundo está sendo feito um turnaround nesse fundo, né? Esse fundo é um fundo que foi para as cucuia, um fundo que, porra, fizeram um trabalho horrível nesse fundo ao longo do tempo. Ele já vem entregando um dividendo constante aí, ó. O BTG gosta de fazer isso, né? De linearizar os dividendos. Então ele já vem entregando um provento constante aí nos últimos tempos. Olha só, mesmo trazendo para 5 anos para trás, ele tem um dividendo reloginho, altos e baixos aí com as vendas, né? Mas ele é um fundo, gente, que ele destruiu o valor aí ao longo do tempo, tá? É um fundo que foi uma destruição de valor total, certo? E ele vem fazendo turnaround, a gestão deu uma renovada no plantel. Ele é um fundo que promete se recuperar, tá, gente? Promete se recuperar. Mas olha só o que aconteceu com o valor patrimonial histórico desse cara, velho. Esse aqui já foi o maior fundo. Tá? Eu vou fazer um vídeo completo sobre esse BR11, porque eu acho interessante, porque isso aqui é história, tá, gente? O BRCR11 é um fundo que ele faz parte da história dos fundos imobiliários da nossa bolsa. Então, assim que é possível, eu vou trazer para vocês um vídeo completo sobre esse cara. E a minha opinião sincera, tá? Eu ainda acho que esse cara vai dar a volta por cima, porque o BTG, ele fez isso muito bem no BTLG, né? Era um fundo também problemático lá da TRX, que hoje é dona do TRXF, que era um fundo zoado, tá, gente? Zoadaço. O BTG comprou, transformou em BTLG e hoje é, na minha opinião, top 2 aí dos fundos de logística do nosso mercado. Então, assim, o BRCR11, ele já foi o top 1 de lajes, tá? Ele já foi o top 1 de tijolo da nossa bolsa, lá atrás, tá? Ele é um fundo de guerra. BRCR11. É um fundo bem antigo mesmo, gente. Lá de 2012, ó. Mas ele veio ladeira abaixo, né? 70% praticamente de desvalorização na cotação desse fundo, né? Desde que ele surgiu lá atrás. Então, assim, o BRCR, cara, tem história para contar, uma hora nós vamos conversar bastante sobre isso se vocês quiserem, tá? E é um fundo que ele já vem se estabilizando, e eu acredito que sim, aqui eles fizeram uma aposta, tá, gente? Fizeram uma aposta de 3,5%, o fundo está com grande desconto, o yield dele está alto, e é um yield instável, é um yield que não fica balançando, tá? Então, assim, tá com 11,22% de yield, já rentabilizou no mês 1,42% nos últimos 30 dias. É um fundo que está querendo dar a volta por cima. Se o BTG vai conseguir, eu não sei. Esse aqui é para quem tem estômago. Tá? Investir nesse fundo é para quem tem estômago. Tá de graça, tá dado. Tá? É um fundo que tem bastante patrimônio. É um fundo bilionário, certo? Deixa eu ver se vai dizer aqui. Não deve estar atualizado aqui, né? Mas está dizendo que hoje ele está com 6 ativos só. Mas ele é um fundo que já teve uma cacetada de ativos, gente. Já teve um monte de ativos. E hoje tá. Fizeram aí uma reciclagem de portfólio muito grande do BRCR11 e hoje, né, estão tentando fazer esse fundo se reinventar, entrar, né, e se readequar ao mercado de lajes que está mudando demais. Né? Tem até 2 vídeos sobre os fundos de lajes que eu acho que se modernizaram e entraram numa onda. Tem um vídeo aqui no canal que é sobre o FATN11 e o TEP11. Dá uma olhada lá se você não viu. É sobre esses fundos que conseguiram surfar uma boa onda de alta, né, nas lajes no momento onde todas as lajes caem. Então o BRCR para mim aqui é uma aposta, 3,5% da carteira, tá tranquilo. Eu acho que aqui, assim como o VILG, eles estão apostando numa assimetria de ganhos para 2026, se vir um mercado de alta, tá? E na recuperação das lajes. E eles sabem porque eles também trabalham nesse fundo, é um fundo deles, tá? Então os caras também têm. Agora aqui sim, gente, aqui é uma coisa que eu não concordo, tá? Tá com desconto, eu sei que tá com desconto, o yield é horrível. É um fundo que tem imóveis prime dentro, é um fundo que tem imóveis de alto padrão da Faria Lima, São Paulo e tal, as melhores localizações, os melhores imóveis, mas, gente, esse aqui é legítimo uma eterna promessa. Eu tô rezando porque eu queimei minha língua de que esse fundo estoure e dobre de valor, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, como os analistas são apaixonados por esse fundo. Sinceramente falando, tem outros fundos imobiliários de lajes, o JSRE mesmo eu cansei de falar. Eu acho melhor que esse aqui. Tá? Melhor que o PVBI. Esse aqui eu jamais não botaria na carteira. E eu não vejo assim a gestão fazendo um trabalho que vá melhorar muito a qualidade desse fundo. Ele já tem os melhores imóveis e mesmo assim, cara, o troço não vai, cara. Não vai.
Tá? Eu aqui botaria um JSRE, um FATN, outra tese de lajes, mas PVBI, cara, tá meio manjado já, cara, é meio clichê. Todas as carteiras, os analistas são apaixonados por esse cara. Eu acho que esse fundo só não caiu mais, só não tá com mais desconto por causa dos analistas recomendando ele todos os dias, tá? HGBS 11, ótimo fundo de shopping, aqui eu não tenho o que falar, eu só acho que ele podia ter aumentado a posição, né? Nesse cara, podia, né? O GZIT, não vou mentir pra vocês, o GZIT eu não acompanho ele, tá, gente? Mas eu acredito que é um fundo que tá performando redondinho, mas tá aí, olha o desconto, né? Não tá performando muito redondinho não, cara, porque pra estar com 50% de desconto, cara, alguma coisa tá acontecendo. Eu não tenho esse fundo e eu não acompanho ele, tá? Vou dar uma olhada por cima aqui, o que tá acontecendo. 48% de desconto. Um fundo de 2 bi. Caraca, velho. Desde 24 pagando dividend yield. Ok. Por que esse fundo tá com tanto desconto? O que esse cara fez? Teve uma baita valorização aí em 2025. Baita mesmo. Foi uma das melhores performances aí. Se esse fundo está na carteira há bastante tempo, foi a baita jogada desses caras aqui. Meu. A baita jogada, tá? Tô aqui com o relatório do fundo. Cara, administrado pelo BTG, né? Depois eu dou uma olhada no que esse fundo aprontou para estar tão descontado, tá? Depois eu dou uma olhada nisso e falo para vocês aí, até no Insta, te dar uma conversada. Mas o GZIT aqui tem uma posiçãozinha pequenininha, 2,5%. A HGBS eu acho que podia ter uma posição maior, né? E aqui é o cara que eu gosto muito, tá? Tá com desconto. Tem que ter estômago para ter o HSML, tá, gente? Tem que ter estômago. Vou ficar devendo para vocês informações sobre o GZIT, mas se possível, posso até fazer um vídeo sobre ele. Eu aprendo já, converso com vocês também. Testes F11, aqui uma posição tática, né? Eles reduziram a posição no HGRU. Tá? Aqui dois fundos maravilhosos, tá? Aqui dois fundos que não tem o que falar. Dois fundos de tijolos pagando um baita de um dividendo anual. O HCML é um fundo de shopping que tem que ter estômago, é um fundo que lida muito com alavancagem. Em alguns momentos ele fica mega alavancado, tá? Eu tenho na minha carteira pessoal, gosto muito do HCML, mas ele é um fundo que se você fosse seguir essa carteira aqui, você é um cara mais conservador, você deveria ter mais HGBS, né, e menos HCML. Porque o HGBS, para quem é mais conservador, é um fundo mais estável. O HCML tem uma volatilidade maior, né, a HSI é mais agressiva, então assim, é uma pegada diferente, né, em relação, né, eles são sócios majoritários dos fundos, então eles têm controle dos fundos, não dos shopping centers deles, então assim, tem que entender a tese do fundo, tá, gente? TRXF, HGRU, quem me conhece aqui do canal sabe, mega fundos, show de bola, não, filé mignon aqui, tanto faz o número do percentual que eles colocassem aqui, eu ia dizer que tá legal, tá? Eu ia dizer que tá legal. E, para finalizar, o hedge fund, né, do BTG, né, que é o antigo fundo de fundos da casa, e agora estão com 1,5% aí, ainda apresentando desconto. Tá, aqui é o seguinte, gente, hedge funds hoje no Brasil são praticamente todos fundos de papel. Praticamente. Ah, porque tem um que tem um imóvel, pode ter, mas são praticamente todos fundos de papel, tá, gente? Não tem mistério aqui. Botaram aqui porque está com desconto e no mercado de alta, uma estratégia de fundos ou hedge funds, que é praticamente a mesma coisa hoje, ela casa muito bem. Por quê? Porque eles têm duplo desconto. Tá? Você está com desconto aqui, descontam os ativos dentro dele. Então, assim, quando sobe, esse cara sobe mais que os outros. Tá? Então, quando o mercado de alta vir, esse cara aqui deve ter uma assimetria de ganhos maior do que os fundos de tijolos individuais, tá? E até a mesa de papéis. Isso é bem natural para hedge fund e para fundos de fundos. Eles estão capturando um desconto aqui, que quando subir, né, vai ser um duplo ganho também na valorização desse ativo. Então aqui eles estão, né, além de ser um ativo de renda, eles também estão focados aí em um ganho de capital legal. O dividend yield médio dessa carteira, tá, gente, ficou em 11,5%, que é um dividend yield muito bom. No final das contas, eles conseguiram montar uma carteira que entrega um dividend yield muito bom e com uma média de 6% de desconto, né, 0,94 de P sobre VP. Então, sim, conseguiram aí fazer uma carteira com posições bem adversas, né? Várias aí eu não teria, trocaria por outras, ou mudaria as proporções, né, dos ativos que estão nela. Por exemplo, a RBRY eu não teria, Canip eu não teria na carteira, o GZIT eu tô devendo para vocês, eu não... Tá com um desconto absurdo, isso aí provavelmente é uma oportunidade que eles encontraram, vou estudar sobre o fundo pra gente poder conversar melhor sobre ele, tá? Não vou falar aqui sem saber o que eu tô falando. Então o GZIT aqui,
Eu não teria porque eu não tenho conhecimento muito bom do fundo. Aumentaria ali para 3,5%, deixaria... Na verdade, eu botaria 4% no HGBS e 3,5%, né? Juntando ali um 1% do HGBS e o GZIT, fica 3,5%. Eu botaria em HCML. Tá? Isso para recomendar para outras pessoas, né? Para mim, eu teria tudo em HCML ou 66 HCML HGBS também tá de bom tamanho, tá? Depende de quanto valor de capital você estaria alocando. Então, assim, o hedge fund ali é para capturar uma simetria. Eu prefiro outros hedge funds, tá? Tem aquele WGHR ou WHGR, eu sempre confundo as duas letras, da WHG, né? Que é muito bom também. Tá performando, eu acho que um pouquinho melhor do que esse aqui, inclusive, né? Mas esse aqui é um fundo da casa, né, gente? E o BTG não ia abrir mão de botar um fundo da casa que eles conhecem, na carteira recomendada deles, para recomendar um fundo de outra casa que eles não têm tanto conhecimento assim. Então, tá aí, eu não vou ler um por um. Vamos lá no GZIT, só pra gente finalizar aqui, vamos dar uma olhada no que eles falaram sobre o GZIT, gente. Vamos ver aqui qual é a página. Vamos direto na página, GZIT. Página 13, vamos lá. Vamos lá na página 13 direto para te dar uma olhada no que eles falam sobre o GZIT. E eles mesmos vão nos explicar por que eles estão... Olha aí, ó. Tese de alocação. GZIT aqui, ó. Nossa tese de investimento do GZIT se baseia nos seguintes fatores. Posição de controle com possibilidade de geração de ganhos operacionais com gestão ativa. Pô, legal, já gostei do que eu li. Parece muito com o que o HSML faz, né? HSML faz, que é ter controle, né? Vamos ver aqui, posição com possibilidade de geração de ganhos operacionais com gestão ativa de portfólio. Portfólio formado por ativos localizados em São Paulo, expectativa de rendimentos estáveis até final de 2025 e 13% de rendimento analisado a partir de 2026, patamar superior aos fundos do mesmo segmento. Então aqui, gente, eles estão apostando numa gestão ativa, né? Da gestora desse fundo aqui, certo? E num aumento, né, de lucratividade do operacional deste fundo, esperando aí um rendimento de 13% analisado a partir de 26. Patamar superior aos demais, né? Que não estão entregando 13%. Entendi a lógica, eles estão aumentando o dividend yield aqui num fundo com um grande de um desconto, né? Essa é a realidade. Eu vou estudar o que está acontecendo com esse GZIT aqui e vou trazer para vocês, podem ficar tranquilos, tá? Então, gente, voltando para mim agora, a minha opinião, né, sobre essa carteira recomendada do BTG Pactual para janeiro de 26, o que eu posso dizer para vocês? Eles fizeram uma carteira bem moderada, não tá uma carteira muito conservadora não, eles têm BRCR ali com baita desconto e com um futuro bem assim, promissor, mas com muitas dúvidas, né, baseado no histórico assustador que ele tem. É um fundo em turnaround, como eu já falei para vocês, fazendo reciclagem de portfólio, tudo mais. Então, BRCR11 é uma eterna dúvida que só vamos saber a partir do momento que ele começar a entregar resultado. Tem essa questão do GZIT aí, que eu vou estudar melhor o que é que aconteceu para esse fundo estar com tanto desconto, porque assim, gente, você tem que ver, se tem muito desconto, desconfie, né? 100% não tá, tem problema, né, acontecendo para estar com esse desconto bizarro aí. Senão não tem como, gente, tá com pela metade do preço que nem tá o BRCR e o GZIT, tá? Então assim, tem PVBI, um yield lá embaixo, como eu já falei para vocês, né, eu não concordo muito, mas eu sei que os analistas são apaixonados pelo PVBI, acho que tem oportunidades em lajes, né, até o próprio HGRE, o próprio FATN, são teses diferentes, eu sei, mas pô, quer uma tese parecida? Pega o JSRE. Ah, mas JSRE é híbrido, mas só tem laje, caramba. Então é híbrido, é laje, pô. Entendeu? Eu também acho que o hedge fund ali, se for fazer um ganho de capital visando um mercado de alta, beleza, mas senão eu botaria outro fundo ali de tijolo, né? De repente é 3%, sendo 3% da carteira, para ficar 50-50 tijolo e papel na carteira, que estão com 53% em papel, né? Então eu faria bastante coisa diferente, mas tem muita coisa boa ali, gente. Tem HGBS, tem TRXF, a parte de renda urbana deles, eles têm o que tem de melhor no mercado, entendeu? Então, assim, logística. Eles têm o VILG também, então é mais um que entra para essa lista aí, né, de fundos que podem ser uma aposta, né, da carteira. Né, fundos que passaram por alguns momentos turbulentos e agora vem se levantando. E agora, galera, vamos dar um veredito final sobre a minha opinião, né, minha nota que eu daria para essa carteira, o que é que eu achei, assim, né. E até vou chegar um pouquinho pro lado de cá, isto, e vou colocar, não, aqui, desse lado de cá, a carteira aparecendo para vocês. Gente, a minha nota para essa carteira é um 7,9. Me recuso a dar um 8, porque é em ativos do qual eu não investiria de jeito nenhum aqui.
Porém, isso não quer dizer que esses ativos sejam demasiadamente ruins. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Tem muito ativo bom nessa carteira, ele quase ganha um 8, na minha opinião, mas assim, ele não é uma carteira, né, conservadora. Para mim, esse aqui é uma carteira moderada, o que eu acho interessante da parte do BTG fazer isso, porque quando você faz uma carteira que sai do conservadorismo, você almeja, né, uma assimetria de ganhos maior. Então, bacana, achei legal o trabalho dos analistas aqui, tá? Gente, são várias vantagens, tá, aqui que nós temos nessa carteira. Fundos de alta qualidade, como BTCI, KNCR. O próprio Canip tem qualidade, embora seja um fundo para investidor qualificado, ele é um fundo de qualidade. HGRU, TRXF, HSML, HGBS, BTLG e Bresco, por exemplo, MCCI, assim, ó, 80% da carteira é uma carteira top, tá? Top. Com algumas apostas ali no meio, como o VILG, como o GZIT, como o PVBI, o BRCR, certo? Mas, para você entender melhor o que esses analistas estão pensando, aqui eu estou dando apenas a minha opinião. Eu faria algumas coisas diferentes nessa carteira, até porque é uma carteira focada em renda e não em ganho de capital, na minha opinião, tá? Se é uma carteira focada em renda, eu faria algumas alterações aqui que a gente conversou durante o vídeo. Porém, no PDF, tá, da carteira recomendada deles, você vai ter lá a tese para cada fundo, por que ele investiu nisso, tá? Então o GZIT mesmo eu não consegui entender muita coisa, eu li lá para vocês, mas não diz muita coisa, mas talvez clareie um pouco, né, do porquê eles colocaram esses fundos na carteira. Também senti que eles puxaram um pouco do assado para os fundos da casa, tá? Então você vê aí que tem BTLG, tem BTCI, tem o BTHF, certo? Tem outros fundos que são administrados pelo BTG, certo? Então, assim, né? Tinha coisas melhores para colocar ali, né? Principalmente, por exemplo, o hedge fund tinha coisa melhor. Tinha coisa melhor, tá? Então, assim, essa é só a minha opinião. Porém, os caras também são profissionais de mercados, eles conhecem os fundos que eles estão lá dentro. Então, assim, quem sou eu, né, para dizer que eles estão errados? Não existe certo e errado, tá? Capturaram um dividend yield médio bacana, 11,5 ao ano. Acaba sendo um bom dividend yield de carteira, certo, gente? Se você conseguir segurar esse yield por longo prazo, dá para fazer maior nos dias de hoje, mas sim, a tendência é inclusive aumentar esse dividend yield baseado no crescimento da valorização dos imóveis e reajuste de aluguéis, tá? Então, naturalmente, isso vai crescer ao longo do tempo se você segurar essa carteira por muito tempo. Só evite, gente, de pegar essas carteiras recomendadas e querer copiá-las e segui-las exatamente. Vendendo tudo que eles mandam vender, comprando. Senão você vai ficar fazendo muito giro de carteira. E o giro de carteira no longo prazo vai te tirar dinheiro. Ou você vai ficar com o seu patrimônio de lado. Então, assim, cuidado com essas movimentações de mercado. Pegue o que tem de bom nesses relatórios, que tem bastante coisa, esses caras são muito inteligentes, né? E abstraia daquilo que não vai te servir, tá? Porque nem eles mesmos sabem que eles não têm como agradar todo mundo, não tem como fazer uma coisa que sirva 100% para todos. Isso aqui é para você utilizar o conhecimento dos caras e extrair o que tem de bom e usar para você. Então, cuidado quando você define que você vai fazer exatamente o que eles estão falando aqui. Tá? Porque não quer dizer que isso vai dar certo para você do jeito que está dando certo para eles, de repente. Certo? Cuidado com isso. Fora isso, uma carteira boa, eu aumentaria um pouco de tijolo, né? Já pensando num próximo bull market, que pode vir por aí, com a taxa de juros caindo, manteria ali uns 60-40, né? 60 tijolo, eles estão aqui com 53% em papel, ou pelo menos uns 50-50, tá bom? Diminuiria mais KNCR, aumentaria MCCI. Então, assim, você viu durante o vídeo tudo que eu faria. E a minha nota final para essa carteira aqui é um 7,9. É uma carteira que está legal, tem muita coisa boa, 80% do que está aqui é bom. Tá? Até as apostas que tem aqui não são ruins. O BRCR até hoje foi ruim. Se daqui para frente ele melhorar bastante, pode dar um baita ganho para muita gente. Mas é uma aposta. Tá? O GZIT eu sou isento, porque eu não entendo muito desse fundo, vou estudar melhor para te falar. E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Essa foi uma análise aí comentada, né? Com o PDF da carteira recomendada do BTG Pactual para janeiro de 26. Fala nos comentários o que você achou dessa carteira. O que você removeria dela, o que você adicionaria nela.
certo? Ou o que você mudaria nessa carteira? Coloca nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, seja bem-vindo e até o próximo vídeo, gente.